E aí, galerinha concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio, português. Eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal, o português. Eu gabarito. Chegamos à nossa aula 13, então, do curso gratuito de português para concursos. Gente, hoje falar sobre um conteúdo que vai cair na prova de vocês. Pronomes relativos. Então, fica aí, assiste até o final, porque vai cair questão sobre isso na prova, com certeza. Porque os pronomes relativos envolvem os próprios pronomes, envolvem orações, envolvem regência, o uso das preposições, envolve as orações adjetivas, que podem ser com vírgulas ou não, então envolve sinais de pontuação também. Beleza, gente? Antes de começar, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nada, não perder nenhum conteúdo do nosso curso, nenhuma dica. Beleza, gente? Então, os pronomes relativos são palavras que substituem uma expressão anterior. Significa então que os pronomes relativos eles se referem, eles substituem na frase uma expressão que vem antes. Aí nós temos o que, qual, quem, onde, quanto e cujo. São os 6 pronomes relativos. O que é o que mais cai em prova. Como é que nós identificamos, gente? Pronome relativo o que? Ele tem o mesmo valor de o qual e as suas variações. Quais são as variações de o qual? O qual, a qual, os quais, as quais, no qual, na qual, nos quais, nas quais, pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais, do qual, da qual, dos quais e assim por diante. Então, o qual, no singular ou no plural, como sem preposição antes. Se eu consigo fazer a substituição do que por uma dessas expressões, significa que esse que é um pronome relativo. Olhem só a frase. Guarde as roupas que estão na cama. Guarde as roupas que estão na cama, esse que tem o mesmo valor de as quais. Guarde as roupas, as quais estão na cama. Esse que está substituindo as roupas. Um termo, uma expressão que vem antes. Essa é a função dos pronomes relativos. O que substituindo as roupas pode ser substituído por os quais. Confirmamos que ele é pronome relativo. Fechou? E aí o que eu falei para vocês no início sobre as orações. Os pronomes relativos iniciam orações subordinadas adjetivas. Então, orações subordinadas adjetivas. Aí nós temos 2 tipos de oração adjetiva. A explicativa e a restritiva. Qual é a diferença entre elas? Então, as duas iniciam com pronome relativo. Só que a explicativa tem vírgula e a restritiva é sem vírgula. Olhem só, os livros que estão na garagem serão doados. Para confirmar que é pronome relativo. Os livros, os quais estão na garagem. Então, substitui por os quais, confirmei que é pronome relativo. Iniciou uma oração adjetiva. Como ela está entre vírgulas, significa que ela é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Entre vírgulas, explicativa. Já na segunda, os livros que estão na garagem serão doados, está sem as vírgulas. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Fechou? E olha só a diferença de sentido. Aqui, entre vírgulas, está dizendo que todos os livros estão na garagem, então todos serão doados. Já na de baixo, apenas os que estão na garagem serão doados. Por isso que a ideia da restrição, apenas os que estão na garagem serão doados. Já aqui, todos. Então, as explicativas, gente, indicam a ideia de totalidade. E claro, a restritiva só pode indicar a ideia de restrição. Fechou? Sem mistério aí? Tranquilo, né? Então, lembrem que se a banca disser que as vírgulas estão indicando ideia de totalidade, certo, porque as vírgulas da oração adjetiva indicam ideia de totalidade, significa que são todos. Aqui todos serão doados, todos estão na garagem. Na de baixo existem outros, mas apenas aqueles que estão na garagem serão doados. Fechou? Qualquer dúvida, pergunta, coloque aí nos comentários que a gente conversa, beleza, gente? Coloquem dúvidas, sugestões aí nos comentários que nós conversamos. E mais um detalhe importante aqui em relação aos pronomes relativos. Preposição antes desses pronomes. Quando é que nós vamos usar? Nós vamos analisar o verbo que vem após. Então, o verbo que vem após o pronome na frase. Se esse verbo exigir preposição, eu tenho que usar a preposição antes desse relativo. Há poucas pessoas que podemos confiar. Quem confia, confia em quê?
Quem confia, confia em quê? Então eu vou pegar essa preposição em e vou jogar ela lá para antes do pronome relativo. Fechou? Confiamos em quem? Em poucas pessoas. Então, há poucas pessoas em que podemos confiar. Se o confiar exige preposição em, eu não posso deixar a frase sem essa preposição. A frase ficaria errada. Na de baixo, este é um filme que gostamos. Quem gosta, gosta de quê? Então, se eu tenho a preposição de, eu vou puxar essa preposição para antes do pronome. Quem gosta, gosta de. Então, este é um filme de que gostamos. Se eu não usar a preposição, a frase fica errada. Então, pegaram aí? Entenderam? Se o verbo que vem após o relativo exigir preposição, essa preposição é usada antes deste pronome. Beleza, gente? E tem ainda o pronome onde e o cujo que nós temos que analisar. Então, vamos continuar aqui, gente. Então nós vimos aí que os pronomes relativos substituem uma expressão anterior, que eles iniciam orações adjetivas. A oração adjetiva pode ser explicativa ou restritiva, a explicativa entre vírgulas, a restritiva sem as vírgulas. Então esse aí é um detalhe importante também em relação ao significado das orações no período, na frase. Beleza, gente? Aí, o pronome relativo onde, então? Quais são as suas características? Então, o onde, ele tem o mesmo valor de em que. Pode ser substituído por em que ou no qual. Sendo que pode ter as variações também, no feminino e no plural. No qual, na qual, nos quais, nas quais, aí vai ser um pronome relativo. Detalhe importantíssimo. Só pode ser usado para se referir a um lugar. Se o onde aparecer numa frase sem estar se referindo a um lugar, a frase estará errada. Olhem só. O bairro onde moro é seguro. Usei o onde aí, e esse onde está se referindo ao bairro. Bairro é um lugar. Então, nessa frase, ele foi usado de forma correta. Eu poderia fazer a substituição ao bairro em que moro, ou também poderia dizer o bairro no qual moro. Beleza, gente? Então, sempre que se referir a um tempo ou outra expressão que não seja lugar, a frase estará errada. Não esqueçam. Onde só para se referir a lugar. Se eu disser, a infância é uma época onde não temos compromissos. A infância é uma época onde, a época está indicando tempo. Não posso usar o onde aí. Beleza? E o cujo, gente. Como é que nós vamos usar? O cujo é um pronome diferente dos demais, porque em vez de ele apenas substituir uma expressão anterior, ele fica entre duas expressões. O cujo fica entre um determinante e um determinado. Então ele fica entre duas expressões, ele não vai ficar apenas se referindo a uma expressão anterior, ele vai ficar entre duas, o determinante e o determinado. Olhem só, a empresa cujos funcionários foram demitidos solicitou falência. Então, a empresa cujos funcionários foram demitidos solicitou falência. Então, cujos aqui, ó, está entre empresa, que é o determinante, funcionários, que é o determinado. Portanto, o cujo fica entre dois elementos. Aí um detalhe importante, gente. Usar os, as, o ou a não pode após o pronome cujo. Então, os artigos os, as, o e a não podem ser usados após cujo. Não podem ser usados após cujo. Então, sempre que aparecer na frase cujo o, cuja a,
cujos os, cujas as, a frase está errada. Esses artigos não podem aparecer após o pronome cujo. Fechou, gente? Sem mistério. Ficou dúvida, ficou alguma pergunta aí, alguma interrogação? Coloque nos comentários que nós conversamos, beleza, gente? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem link para a página no Face, para o Insta, lá sempre tem conteúdos exclusivos, dicas diárias, testes, todos os dias tem conteúdos que podem ajudar vocês na preparação também. Beleza, gente? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.